Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Amanda de História e neste vídeo vamos conversar sobre a última remessa de atividades deste ano, que tem como tema a Idade Média. Então, para começar, vamos ver um pouquinho sobre o que é a Idade Média. Este período histórico durou quase 1000 anos. Iniciou-se em 476 da Era Comum e seguiu até 1453. Assim como em outros períodos históricos, a duração da Idade Média foi definida posteriormente, lá no século XIX, e teve como marco de início o fim do Império Romano do Ocidente e terminou com a queda do Império Oriental, ou também chamado de Império Bizantino, os romanos do Oriente. Importante dizer que a Idade Média está relacionada à Europa, pois as características gerais que a gente vai ver daqui a pouco se referem àquele continente e não se aplicam aos demais. A Idade Média Europeia está relacionada a um sistema chamado de feudalismo. Ele é um sistema porque tem características políticas, econômicas, sociais e também culturais. Ele é o resultado da junção de costumes romanos e também dos povos germânicos, que tomaram os territórios que eram antes ocupados pelo Império Romano na Europa, além de um componente muitíssimo importante, o cristianismo. Vamos ver agora um pouco dessas características ponto a ponto? Na política, temos uma fragmentação do poder. O rei até existe, mas não tem poder. Isso por conta de uma contribuição muito importante dos germânicos, o comitatus, que previa um laço de fidelidade entre o senhor, também chamado de suzerano, e os seus seguidores, os vassalos. Em troca, o suzerano concedia um beneficium, palavrinha lá do latim que é traduzida para benefício, para o vassalo, e este deveria, por exemplo, lutar ao lado dos seus senhores em caso de guerra. Entre os benefícios mais comuns estavam os feudos, que eram grandes propriedades agrícolas, que se formaram a partir das vilas romanas, tá vendo aí? Junção de algo germânico com algo romano. Importante, praticamente tudo durante grande parte da Idade Média, pelo menos do século V ao século XI para o XII, ocorrem nos feudos. Por isso que esse sistema também é chamado de feudalismo. Vamos falar da economia agora. Durante o século V ao XI, a economia europeia se tornou predominantemente agrícola. Tem pouca circulação de moeda e o comércio é restrito a algumas rotas e feiras ocasionais. Isso muda após a ocorrência das cruzadas, quando a gente vai ter uma proliferação do comércio com o Oriente e o surgimento de novas rotas comerciais, e até mesmo pequenas manufaturas, como se fossem fábricas, mas ainda artesanais, sem automação industrial. Os feudos eram autossuficientes, ou seja, produziam internamente o que precisavam. Por isso, vamos falar um pouquinho agora sobre o feudo e como ele era dividido. Entre as áreas do feudo havia o manso do senhor, que era o espaço do senhor feudal. Eram as terras em que toda a produção pertencia a ele. Era também o espaço onde ficavam os castelos, que aí inicialmente eram de madeira e depois foram sendo construídos de pedras e cercados por muros. Manso servil, composto por vários lotes que eram arrendados pelos servos. Parte dessa produção era dada ao senhor feudal e parte também à igreja. As terras comuns eram compostas pelos bosques e os pastos, que eram usados tanto pelos senhores quanto pelos servos. Era também onde ficava a aldeia, onde os servos moravam, a capela, onde geralmente ela era construída, e também instrumentos que pertenciam ao senhor e que eram muito importantes para os aldeões, o moinho e o forno. Para viver nos feudos, os servos trabalhavam nas terras do senhor e também pagavam para usar o moinho e o forno. Além disso, eles entregavam então parte da sua produção para o senhor e para a igreja. Eram as contribuições dos servos, ou também chamados de deveres dos servos. Era uma espécie de imposto da época. Em troca, os senhores feudais deveriam proteger os servos das invasões de outros grupos, mas também recrutavam os servos para suas próprias batalhas. A sociedade feudal era definida pelo nascimento. Não havia mobilidade social em grande parte do período. Isso vai mudar lá no final da Idade Média. Costuma-se dividir as classes em três: os que rezam, que são os clérigos, os religiosos cristãos, os que lutam, que são os senhores feudais e os cavaleiros, e os que trabalham, os servos.
No material de vocês tem uma pirâmide social com os senhores feudais no topo, seguido pelos clérigos, os nobres e os guerreiros, e por fim, na base, sendo a maior parte da população, os servos. Religião. A organização religiosa da Idade Média é o cristianismo, representado pela Igreja Católica Apostólica Romana, tendo na figura do Papa o principal personagem. E aí, a partir do século XI, temos a ocorrência das Cruzadas, que foram campanhas militares convocadas pelo Papa para tomar Jerusalém, então ocupadas pelos turcos seljúcidas, que eram muçulmanos. Estas campanhas militares também acabaram tendo um caráter comercial de fundo, e isso trouxe uma série de consequências e mudanças na Europa, como é o caso da retomada do comércio, o crescimento das cidades e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que eram comerciantes que enriqueceram e viviam nas cidades, os chamados burgos. O que aos poucos vai mudando esta organização feudal nos séculos finais da Idade Média, mas isso aí é papo que a gente vai ver no próximo ano. Vamos ver agora as atividades. A atividade 1 é uma cruzadinha. As dicas estão abaixo. Para isso, precisa reler o texto e, se precisar, reveja o vídeo. A atividade 2 tem 3 imagens que são referentes às classes sociais da Idade Média. Indique qual imagem representa cada classe social. A atividade 3 é para marcar V ou F e depois justificar o que tiver errado. A atividade 4 mostra imagens das cidades medievais. Você deve assinalar qual alternativa se relaciona melhor com estas imagens. A atividade 5 fala sobre a origem do termo Idade Média, que é aquilo que está no meio. No meio entre a Idade Antiga, lá os egípcios, gregos, romanos, e a Idade Moderna, com os reis fortes, impérios e a exploração de novas terras como a América. O texto diz também que durante muito tempo se acreditou que nada de bom aconteceu durante a Idade Média. Por isso, esse período também foi chamado de Idade das Trevas, que vem do inglês Dark Age. Quem joga videogame e RPG já deve ter visto essa expressão. No entanto, muitos historiadores apontam que este não foi um período das trevas. Na realidade, muita coisa surgiu ou foi melhorada durante a Idade Média. Vamos ver algumas inovações. A rotação das culturas agrícolas, o arado puxado pelo boi, o moinho e a roda d'água, a construção de catedrais, o surgimento das universidades, enfim, várias inovações. Abaixo do texto tem várias imagens e você deve identificar qual inovação é representada em cada imagem. Por hoje é isso, pessoal. Realizem as suas atividades. A gente está na reta final do ano letivo. Se precisarem de ajuda, entrem em contato. Fiquem bem.